Olá, meus irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Capítulo 2 do livro de Romanos. O título aqui na minha Bíblia é Os gentios e os judeus igualmente culpados, o juízo de Deus. Gostaria aqui de fazer um comentário a respeito desse título, porque isso é um dos temas de Romanos também. A questão do juízo de Deus. Nós sabemos que Deus, Ele é amor, Ele é longânimo, Ele é paciente, Ele é gracioso, Ele é justo. Mas a Bíblia também fala, além desses aspectos que é o nosso entendimento humano, nós possamos caracterizar como aspectos positivos de Deus, Ele também tem a sua ira, Deus se ira. Só que a ira de Deus, que está atrelada ao seu juízo, é baseada num juízo perfeito. Quando um juiz dessa terra, através da leitura dos autos de um processo, através das inúmeras páginas que precisam ser lidas de um processo, por menor que ele seja, ele tem uma série de detalhes. Um processo, por exemplo, que pode colocar uma pessoa na prisão por homicídio, são anos, de investigação, de levantamento de provas, até que uma pessoa seja efetivamente condenada. Então isso gera muita documentação e muita leitura é necessária. E por mais que um juiz se esmere por se aprofundar no caso, ler, ele nunca terá um juízo perfeito do que aconteceu. Mas Deus, Ele é um justo juiz e Ele faz um juízo perfeito de todas as situações. Ele consegue identificar os intentos do coração. Nós podemos praticar boas obras, mas se a motivação do nosso coração não é a glória de Deus ou o amor pelas pessoas que são o alvo das nossas boas obras, isso diante de Deus não serve para nada. Mas Deus, como um justo juiz, consegue enxergar os intentos do nosso coração. Ele não vê como vê o homem, diz a palavra, mas Ele vê o coração. É importante colocar essa questão porque Romanos trabalha isso, sobre a questão da justiça de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus. Quando Deus aplica o seu juízo, ou Ele manifesta a sua ira, é baseado em um justo, perfeito e amplo julgamento da causa. Eu gostaria de ler com vocês o verso, para começar o verso 3. Capítulo 2, verso 3 de Romanos, que diz assim: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Então aqui está falando sobre juízo. Deus, Ele julga. Deus, Ele ama. Deus, Ele é paciente, Ele é longânimo, mas Ele é um justo juiz. Quando Jesus proferiu aquele discurso tão duro de se ouvir contra os religiosos da época, que eram os rabinos, eram os fariseus, e eram pessoas bem vistas pela sociedade, até praticavam boas obras, faziam orações bonitas nas sinagogas, todavia Deus não olha o exterior, Ele olha o interior. E Ele, aqui, através desse verso, Paulo está dizendo que aqueles que exigem uma postura das pessoas, mas não estão dispostas a cumprir aquilo que exigem de outros, são hipócritas. Jesus disse para esses religiosos da época, que eles eram raça de víboras, sepulcros caiados, tinham uma boa aparência, eram branquinhos por fora, mas dentro havia material em decomposição. E aqui Paulo está falando sobre isso, aqueles que exigem, condenam coisas nos outros, mas praticam essas mesmas coisas que condenam nos outros. Há muitos anos atrás haviam aquelas companhias de teatro que viajavam de cidades em cidades e eles encenavam suas peças teatrais e eles eram chamados de hipócritas. Na verdade, a raiz dessa palavra hipócrita vem desse tempo em que essas pessoas atuavam. Elas representavam um personagem
que não tinha muitas vezes nada a ver com eles mesmos. Eles representavam uma mentira, um ato. Eles eram atores, assim como nós assistimos as novelas, os filmes, os personagens estão reproduzindo algo da vida de outrem. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos, né? E eu estou me lembrando de um verso que Jesus disse que os religiosos, os fariseus, impunham altas cargas de exigências, de santidade sobre o ombro das pessoas, mas não estavam dispostos a carregar essa mesma carga com o seu dedo mindinho sequer. Isso é hipocrisia, né? E logo embaixo diz que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, lá no verso 4, parte B. Essa bondade de Deus, essa graciosidade de Deus, que Ele nos aceita da forma como nós estamos e manifesta o seu amor, é algo revolucionário e transformador. Eu estou me lembrando aqui da parábola do filho pródigo, muito conhecida, muito famosa, né? O pai, quando recebe o filho vindo então daquela situação tão degradante, humilhante, ele saiu de casa, acabou com toda a sua herança, voltou pobre, maltrapilho, cheirando mal, porque ele cuidava de porcos, e o pai então recebe o filho da forma como ele está. Não existe no texto bíblico nenhuma menção a uma exigência do pai para que ele vá se banhar primeiro, para que ele vá trocar suas roupas. O pai vê o filho de longe, sai ao seu encontro, o abraça. Estou tentando fazer uma leitura dessa cena, e ele se alegra e manda fazer uma grande festa. É esse amor desse Deus longânimo, paciente, que nos constrange, né? Que nos leva ao arrependimento. Continuando aqui, no verso 2, no capítulo 2, a partir do verso 12, gostaria de ler para vocês. Assim, pois, todos os que pecaram, sem lei também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui? Que havia uma consciência. Nós vimos no capítulo anterior sobre a consciência primária. É uma das formas de Deus se manifestar ao ser humano. Todos nós nascemos com essa consciência. É um atributo de Deus a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Nós podemos já nascer com a concepção de que matar alguém é errado, sem que ninguém nos diga que isso é errado. Essa é a consciência primária. Então Deus ainda permitiu que alguns dos seus atributos estivessem presentes no homem, independente dele ser religioso ou não, independente dele ser cristão ou não. Esses atributos, essa sensibilidade está presente. É claro que algumas pessoas têm isso cauterizado pela vida, pelas circunstâncias, pela violência, pelos abusos. Todavia, todos nós, o ser humano, já nascem com essa consciência, chamada de consciência primária. E aqui também fala sobre a responsabilidade que vem sobre nós à medida em que nós conhecemos a Deus, que nós temos o conhecimento de Deus e temos a experiência também. E eu me lembro do que aconteceu com Moisés. Moisés foi impedido de entrar na Terra Prometida. Ele havia, lá no deserto, ferido com ira a pedra, que deveria sair água daquela rocha. Todavia Deus disse que ele deveria apenas tocar a rocha. E só por esse motivo, eu digo só porque é uma avaliação humana que fazemos dessa situação. Nos parece até uma exigência muito alta, talvez uma austeridade muito grande da parte de Deus,
impedir que Moisés, o seu servo, o libertador do povo, que passou por tantas dificuldades no deserto com o povo, suportando o pecado e a obstinação daquele povo rebelde, chegasse ali nas margens da terra prometida e fosse impedido por Deus de entrar, porque ele havia ferido a rocha com ira. Todavia Moisés tinha uma responsabilidade sobre os seus ombros que nenhum outro ali talvez tivesse. A responsabilidade que Moisés tinha de conhecer profundamente a Deus, de conhecer a sua lei, de receber a própria lei de Deus nos seus braços e ter tido aquela experiência no Monte Sinai. Então o nível de comprometimento, de conhecimento e de experiência que Moisés tinha com Deus era superior a todo aquele povo. Consequentemente, a sua responsabilidade era muito maior. Então nós que conhecemos a Deus, trazemos sobre os nossos ombros essa responsabilidade, que é muito maior do que uma pessoa que vive na ignorância, que é muito maior do que uma pessoa que não conhece a Deus, que não teve esse privilégio de ter contato com a lei de Deus. E para finalizar, nós vamos ler aqui também o verso 29 do capítulo 2. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que Paulo está dizendo? E aqui eu faço menção àquele verso que diz que Deus ama a verdade no íntimo. Por isso que Deus criticou tanto os religiosos, porque eles viviam uma mentira. O íntimo deles era composto de material em decomposição. O exterior era bonito, eles viviam, na verdade, uma grande peça teatral. Todavia, Deus ama essa verdade no íntimo. Então, é judeu aquele que tem uma marca da circuncisão no seu coração. Então, isso nos fala de uma experiência interior, não apenas de um ato de circuncisão. Então, o povo lá no deserto, eles circuncidaram, né? Na verdade, essa marca da circuncisão, ela veio lá de trás, né? No começo, né, da experiência de Moisés com o povo, e era o sinal da aliança que esse povo tinha com Deus. Mas nada adiantava uma marca exterior se ela não estivesse antes presente no nosso interior. De nada adianta as nossas boas obras, as nossas boas ações, se antes a nossa verdade diante de Deus não é permeada por boas ações e pelo amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo também. Então, irmãos, aqui nós finalizamos o capítulo 2. Nosso próximo encontro, nós retomaremos o nosso estudo no capítulo 3. Deus abençoe todos vocês.